Divanda Kiss Podcast. Conversas com a mulherada sobre relacionamentos, comportamento, sexualidade e muito mais. Quebrando tabus, desconstruindo mitos. Leve e divertido. Com a apresentação de Mariana Kiss. Divanda Kiss Podcast. Divanda Kiss Podcast, essa é a sensação. E aí, diva linda? E aí, tu me sente amado? O que vocês acharam da nossa primeira temporada? Gostaram? Então hoje estamos entrando com tudo, literalmente com tudo, na segunda temporada com um convidado muito especial pra mim. Foi o cara que me introduziu ao Tantra. Você sabia, Abi Nasoli? Dessa vez eu não errei o nome. Abi Nasoli, você sabia que você introduziu o Tantra na minha vida? Olha, é uma novidade pra mim. É uma novidade? Eu já te conheci terapeuta, já. Não, mas eu não era. Eu era mesmo? sexóloga, mas eu não Uau. era terapeuta tântrica. E aí você foi lá em casa para uma gravação caseira pro meu YouTube. Olha que legal. E no momento em que ele fez assim, não sei se você lembra, que você fez assim comigo. Sim, verdade, ao Né? contrário. Uhum. Que você me mostrou a sensação. Ui, preciso introduzir isso na minha vida, gente. Você lembra Que legal. disso, Abi? Eu lembro que eu fiz essa gravação com você, mas olha, você já tinha uma desenvoltura tântrica. Você já era tântrica. Já tinha. Que legal, legal. Abi Nasoli, dessa vez eu não errei o nome desse Master of Power, entendedor de clitóris, dentre outras coisas. Abi Nasoli é psicólogo e sexólogo cognitivo-comportamental. Antes disso, atuou como terapeuta tântrico e também foi líder evangélico na sua juventude. Especialista em sexualidade masculina e relacionamentos, Nasoli atua em psicologia clínica com atendimentos online. E hoje nós vamos falar aqui sobre psicogênese e espiritualidade dentro do campo da sexualidade. Para começar, Nasoli, quando o corpo bloqueia o prazer, você consegue explicar para a gente quando que isso começa a ocorrer? É uma excelente questão. Todo o processo de desconexão do prazer, ele começa muito cedo. É um processo que vai ocorrendo no descobrimento da própria sexualidade, e se esse descobrimento for feito de maneira distorcida da realidade que se tem sobre si mesmo, sobre o mundo e sobre os outros, acaba que o prazer torna-se um ato que não conecta a pessoa com a sua própria essência. Então é um processo que ocorre ao longo do tempo devido às distorções que se tem do próprio corpo, da realidade, as crenças que se vão tendo nesse processo de amadurecimento, de crescimento. O adulto, ele vai se tornando. Então, quando ele olha para o corpo dele e ele não se percebe um corpo orgástico, um corpo de prazer, e ele começa a perceber esse prazer como relacionado à culpa, a crenças que não são deles, que foram adquiridas culturalmente, preconceitos. Então, aí sim começa o possível adoecimento, podemos dizer assim, que é um transtorno na real. Então a gente pode dizer que antes do corpo se negar ao prazer, a mente já está ali se negando a descoberta desse corpo. Sim. Pelo menos é o que eu estou entendendo. Sim, o processo mente-corpo, ele vai amadurecendo ao longo dos anos. Então, à medida que o ser humano ele vai entendendo a si mesmo como um ser conectado, corpo-mente, a mente-corpo é um único sistema. Então, quando as crenças, os preconceitos, as distorções cognitivas e até comportamentais em relação ao mundo, a aquisição da sua própria realidade, isso você leva para o encontro do seu prazer. Consigo mesmo, na cama com outro ou com outros. Então esse desejo que se desconecta do corpo-mente, é aí que entram as disfunções. Então sim, é necessário que haja um resgate dessa integralidade do ser, para que então a pessoa se perceba
o prazer em si mesma. Porque quando você tem os pontos erógenos do corpo e esses pontos precisam estimulados, eles geram prazer e através de aquisição de crenças distorcidas, desconexões com a própria realidade, esse ponto que devia ser erógeno se torna um ponto de trauma, ele perde o prazer. Digamos um exemplo, a glande, o clitóris, são pontos de prazer, mas quantas pessoas, ao ser tocado no seu ponto de prazer, ela sente dor? Exatamente. Não só a dor física, mas a psicológica, a emocional também. Agora uma pergunta, já que você está falando dessa questão de distorções. Você que já foi líder espiritual, em contrapartida se tornou, né, em algum momento da sua vida, terapeuta tântrico. Não é um Oiapoque ao Chuí, não? Porque, a meu ver, né, como tântrica que sou, a gente trabalha no Tantra a não culpabilidade, o automapeamento sensorial, o mapeamento, por exemplo, anal, que são atividades, que são práticas completamente ditas como pecaminosas, isso é sodomia, pelo culto evangélico, pela igreja evangélica. Como é que você explica isso? Isso é uma história que eu posso resumir dizendo que a busca do autoconhecimento, ela vai com o objetivo da própria terapia, que é a busca do adulto saudável, que é a busca da integralidade de você mesmo, é a busca da sua integralidade. Então, você nasce em um sistema de crença, do qual você não escolheu, você nasce em uma cultura, em uma sociedade, em um corpo que você olha e ainda não se reconhece no processo de amadurecimento da sua própria integralidade como adulto saudável. Então, no momento em que eu cheguei ao mundo dentro do sistema religioso dos meus pais, era tudo que eu conhecia. Em dado momento da minha existência, lá para os meus 30 anos, já casado, já com filha, já sendo alguém que era um exemplo para a sociedade como cristão, como evangélico em si, entrou em mim a necessidade de questionar-me. Então, quando eu começo a me questionar e dizer por que eu penso o que eu penso? Por que eu sou como eu sou? E a partir daí, eu começo a entrar num caminho do autoconhecimento dessa busca do meu adulto saudável. E claro, a sexualidade, dentro dos principais sistemas religiosos, principalmente os de matrizes abraâmicas, né, das 3 principais religiões, elas têm o sexo ou a sexualidade como algo a ser preservado, e nessa preservação do sexo, da sexualidade, não explicando como sendo sagrado, a pessoa ela começa a se distanciar do sexo e da sexualidade. Então esse é um grande tabu. Então, a partir de olhar para mim e dizer assim, calma aí, eu tenho preconceitos, eu tenho tabus, eu tenho que encontrar respostas. E aí, então, eu fui buscar respostas. Nesse momento, há um conflito, realmente vai de um lado ao outro na desconexão da minha realidade, não foi fácil. E aí eu encontrei, na busca, né, de respostas, eu encontrei o mestre Osho. Né? Então, de imediato, eu me vi naquele livro A Coragem de Ser Você Mesmo. É um livro de Osho branco que tem um ovo assim em cima de uma corda bamba. A Coragem de Ser Você é um livro branco. E quando eu li aquele livro escondido, porque eu achava que eu estava pecando, né? O Osho, ele já diz assim para você, não continue a leitura a não ser que você queira ser lançado do precipício. É uma escolha. E foi desafiador. E o que a sua esposa na época achava disso? Porque ela era também evangélica. Também, toda a família, né? Eu fui como a grande esperança da família, como sendo o primeiro pastor da família, todos esperavam isso. E a partir dessa desconexão pela busca de mim mesmo, há toda uma desorganização caótica no sistema, óbvio, né?
depois de todo um processo, e eu fiz terapia na época, né? Uhum. Passei por divórcio, passei por todo um clima de desconfiança de o que você vai se tornar, pois eu não reconheço quem você está se tornando. Então a sua esposa na época não aceitou essa Não, transformação? ninguém aceitou, né? Uhum. Ninguém aceitou. E foi Então hoje você é casado com outra hoje mulher? eu tenho um novo relacionamento, Uhum. tenho outro filho, eu tenho 2 filhos, hoje eu tenho um novo relacionamento. Mas essa minha busca ao encontrar a conexão, né, que aí te respondendo mais Uhum. objetivamente, depois que eu vou pro Tantra, me torno terapeuta tântrico, já desligado da igreja, e na terapia tântrica eu encontro grandes mestres, né, sempre eu busco a essência da coisa, e ao encontrar grandes mestres, eu quero entender a mente humana, aí eu vou para psicologia, faço a formação de psicologia, e eu estou hoje numa fase em que eu estou integrando tudo isso, porque tudo isso faz parte da minha história, faz Sim. parte da minha psique, né? Então tudo isso eu estou integrando, fazendo sentido para mim, encontrando meu próprio propósito. Uhum. E outra pergunta aqui, como é que era a sua sexualidade durante esse período em que você foi líder evangélico e depois que você conheceu o Tantra? Até me desculpa perguntar sobre as suas questões pessoais, mas eu acho que é a melhor forma de exemplificar Sim, isso que a gente claro, tratou no início, né? com Do nosso certeza. mental que bloqueia o nosso corpo, que bloqueia consequentemente o nosso prazer. Como é que você era antes e depois? A gente na clínica, nós temos algumas camadas de entender como que aquele indivíduo ele chega pra gente, né? O sujeito, o paciente. Então, uma das primeiras camadas que a gente investiga é o problema que ele coloca, ele traz ali uma preocupação, é a preocupação. Então, havia uma preocupação sobre o olhar sobre mim mesmo e não entender o meu funcionamento, porque havia um estranhamento com a sexualidade, uma vez que eu aprendi que a sexualidade precisa ser velada, precisa ser protegida, o sexo tem que ser dentro do casamento, a exploração masturbatória do corpo não pode, porque o corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então, havia uma desconexão da própria ideia da sexualidade na igreja com a minha própria autoexploração, porque em sendo eu corpo e templo do Espírito Santo, qual é o problema de eu explorar o meu próprio corpo, em sendo ele sagrado? Então havia um conflito, havia um dilema, havia uma dificuldade de lidar comigo mesmo. Então era confuso, era uma sexualidade confusa, preconceituosa. E era nesse confusa sentido. também dentro do seu relacionamento. Por exemplo, hoje, com uma mulher, com uma parceira, né? Creio eu que você seja hétero. Sim, Tô sim. aqui Sim. confabulando. Você conseguia ser livre com ela ou não conseguia por conta de todas essas crenças muito limitadoras da religião cristã, por exemplo? Não há uma liberdade no sentido de integralidade de ser você mesmo, uma vez que você já tem respostas prontas. Então, quando você está diante de respostas prontas, faça assim, não faça assim, pense assim, não pense daquele outro jeito, leia isso, mas não leia aquilo, a interpretação de quem você é está pronta, então não havia uma liberdade de pensamento. Ao não ter liberdade de pensamento, não há liberdade de corpo, de sexo, de sexualidade, né? Nesse sentido. Mas na hora que eu busco a terapia tântrica, o caminho da jornada do autoconhecimento, a psicologia, a sexologia, vou para um pensamento mais racional, mais científico, mais conectado com a realidade, eu me dou o direito de broxar, me dou o direito de não estar com o pênis duro, eu me dou o direito de explorar o corpo do outro sem culpa e sem necessidade de performance, porque você está ali. Você apenas está ali, dois corpos, duas pessoas se explorando. Trocando, se conectando. Se tiver que parar para tomar uma água, que pare. Se tiver que parar para sorrir, contar uma piada, porque esse é o encontro. Né? Essa é a verdadeira essência do brincar no ato sexual. Você não está preocupado. Ó, tumescente, vocês estão ouvindo aqui do nosso especialista que tá tudo bem broxar. Broxar faz parte
Bem como o sexo a dois não significa que isso aqui tem que estar duro o tempo todo e que você tem que estar feita uma britadeira o tempo todo. Tá tudo bem que num dia em que você esteja super cansado, você queira apenas uma troca, uma massagem, uma respiração, um carinho, uma conchinha. E ainda assim, tudo isso significa uma cena sexual. Sabe onde você, Tomei Sem Chamado, encontra essas informações? Aqui, ó. Aí eu tenho que fazer meu jabá, né? Claro, claro. Tem que fazer o meu jabá. Torne-se um expert em prazer feminino. E olha, não foi combinado, viu? Nem estava no roteiro, mas já que ele puxou esse gancho, é muito importante isso que você está falando, porque, nossa, é uma noia essa coisa de preciso estar duro o tempo todo, apto o tempo todo para todo e qualquer tipo de convite de todo e qualquer tipo de mulher, e aí eu não sei o que, e aí eu não sei o que lá. A partir eu li no teu livro, o sexo é 10% fricção e 90% sensibilidade, é isso? Imaginação. Imaginação. Palavras não são Exatamente. minhas, são de Paulo Tessarioli, tá? Perfeito, perfeito. Não vamos plagiar ninguém aqui, não vamos dar o nome aos bois. Perfeito. Quando se tem essa liberdade de viver o momento sem a preocupação, né? Porque essa é a primeira camada que vem na terapia. A pessoa vem com a preocupação. E essa preocupação, ela muitas das vezes não se sustenta quando é algo muito pontual. Ele teve uma ejaculação precoce, ejaculação prematura, uma única vez e já ficou preocupado. E a partir daí a gente vai explorar essa preocupação, que pode se tornar uma dificuldade se houver frequência e tempo nesses acontecimentos, para que se depois de um longo processo a gente possa falar de disfunções. Então a disfunção é lá, né, já é um diagnóstico que a maioria não tem. Então, quando ele não vai buscar o autoconhecimento e ajuda, o que ele faz quando ele está com o pênis que não responde? Ele vai para o remédio. Ele vai para o remédio, ou então ele vai para aquela noia do tipo, será que eu estou deixando de gostar de mulheres para gostar de homens? Eu atendo uns casos assim. Agora você, dentro do seu caso clínico, o que você pega mais? Né? Disfunções, aí vamos colocar entre aspas, porque antes da gente diagnosticar efetivamente a disfunção como algo disfuncional no sentido fisiológico, a gente precisa tirar dessa jogada as crenças, tudo que está dentro do ambiente psicossocial, certo? Você atende mais pessoas com essas questões de tabus referentes ao credo religioso ou a essa cultura hiperfalocêntrica de pepino duro o tempo inteiro? Estou perguntando porque você é especialista em homens. Sim, por incrível que pareça, por mais que eu me apresento no mercado como especialista na sexualidade masculina, quem procura mais a terapia são as mulheres. E o curioso é que muitas mulheres em relacionamentos longo, ela busca a terapia para tentar tratar o companheiro, a parceria. Porque a parceria não se dá o direito à vulnerabilidade de colocar na clínica, porque a clínica é um lugar de muita coragem. Você ir para a clínica terapêutica, você tem que primeiro ser uma pessoa muito corajosa para olhar para si mesmo no espelho. Porque o terapeuta tem esse papel de fazer que você se olhe, fazer com que você se ouça. E é muito duro ouvir a si mesmo. Então, quando essas demandas vêm para mim, geralmente são pessoas que estão em relacionamentos conflituosos. A abertura é maior, uma vez que já procura um profissional dentro da sexologia, né, um sexólogo, um profissional. E a partir daí, as demandas são muito de crises de relacionamentos e as mulheres procuram mais. E geralmente está relacionada com a falta de desempenho que não está mais ocorrendo. Uau! E aí, como é que você trata isso? Olha, gente, Nasoli vai falar sobre isso no nosso próximo bloco, porque afinal de contas a gente precisa deixar você com um gostinho assim de quero mais. Enquanto isso, o que você vai fazer? Você vai esperar o nosso intervalo. No nosso intervalo tem um QR Code
que é o QR Code aqui do Divã da Kiss, porque é o seguinte, o Divã da Kiss, gente, por enquanto não tem patrocínio. A gente é um programa independente, então a gente precisa do seu Pix. Mariana, sou contra Pix, não quero fazer Pix. Pix é coisa para garota do job, não tem problema. Você vai entrar no divandakiss.com.br, você vai adquirir um livro para você, você vai adquirir um livro para sua esposa, ou ao contrário, né, para você e para o seu esposo, tanto faz. Você vai adquirir um curso, outro curso, porque o povo não gosta de ler, né? Não gosta de ler, mas tem curso na área. Ah, Mariana, não gosta de ler, não quero curso. Não tem problema. Me contrata para fazer o seu chá de lingerie. Sou despedida de solteira, sou despedida de casada. Eu só não faço eventos para homens, né? Porque é um pouquinho... Não, homem quer outro tipo de evento. Então, contratou, comprou qualquer produto ou serviço aqui da Mariana, você já está ajudando o nosso podcast Divã da Kiss. Recado dado, né? Então a gente vai para o intervalo e a gente já volta. Segundo bloco no ar e a gente começa com um daqueles quadros que você ama. Maridos, tapem seus ouvidos. Você já foi no @Divã da Kiss fazer reclamação da tua princesa, da tua rainha? Não, né? Ainda não. Porque pra te aturar, ela é uma deusa, é uma rainha, quem tem que reclamar é ela. Ela que tem que reclamar. Porque nesse quadro, Nazoli, só quem tem o direito à palavra são as mulheres. Então toda segunda-feira tá lá no @Divã da Kiss, no meus stories, o marido está em seus ouvidos para você reclamar do crush, do enforcado, daquele noivo que tá te enrolando há 10 anos, do marido com a cueca furada. Você já sabe, né? Então a reclamação escolhida para essa semana foi: Mari, meu marido acha que eu não tenho desejo e porque eu tô de frescura. Mas, pô, Mari, o cara não lava um prato, não me beija com vontade e ainda quer que eu esteja pronta pro tchaca-tchaca na buchaca como se eu fosse uma tomada. Eita. Apertou o botãozinho ali, plugou, ele acha que eu tenho que estar, subindo pelas paredes. Aí depois ele reclama: poxa, meu amor, você não tá como antes. Mari, me diz aí, tem como ter tesão por quem te trata como uma geladeira? Diva linda, eu vou deixar essa para o nosso convidado responder. Tem como, Nazoli? Não Você dá. que é um cara que vem do Tantra. Pelo amor de Não dá. Deus. A mulher, ela precisa ser estimulada, né? E esse estímulo, ele começa muito antes da cama, né? Foi descoberta uma pesquisa, é uma das mais novas pesquisas, o lugar onde o clitóris é estimulado no cérebro, no hipocampo. Então, através dessa estimulação, que nós homens, a gente tem algumas crenças, né? Uhum. A gente acha que só nós nos excitamos pelo olhar, só nós excitamos pelo cheiro, a mulher que tem que estar sempre bonita, tem que estar sempre arrumada, mas não. A mulher também precisa desse estímulo visual, sim, desse estímulo auditivo, né? A gente vai pro Tantra, os estímulos das sensorialidades do corpo. Uhum. Então, todo o processo ali de rotina pode virar sensualidade. Sim. Por que não? Com certeza, com certeza. Isso que você falou, né, desse estímulo, por acaso tem a ver com nervo vago? Sim. Tem a ver, né? exatamente, porque ele atravessa todo o corpo e através da estimulação do hipocampo, com toda essa estimulação neurovisual, sensual, da pele, do que escuta, vai estimular o clitóris. Maravilha. Eu tô te questionando isso porque uma das perguntas que as pessoas me fazem no Tantra é o seguinte: o que são chakras? Por que a terapêutica tântrica também tem que fazer, tem que acontecer? Por que tem que massagear meu corpo? Por que eu tenho que respirar? Diva linda, tu me sente chamado? A gente faz todo um processo antes de meter a mão na sua massa, porque esse alinhamento energético e os chakras nada mais são, aí o Nazoli vai ter que me corrigir se eu estiver errada, né? São centros energéticos que rodeiam as nossas principais glândulas. Então você começa ali pela ovário, testículos, né, que é a nossa energia base, vai subindo, vai subindo. E aí quando a gente faz um trabalho energético, principalmente aqui na nossa terceira visão e no nosso último chakra, é para justamente alinhar com respiração,
com meditação, essas glândulas pertencentes ao hipocampo, porque se a gente não energizar tudo, não equilibrar tudo, não adianta fazer só um trabalho tátil, mecânico. Tô certa ou tô errada, Nasoli? Pois é, falando como terapeuta tântrico e pesquisador da área, e não como psicólogo e sexólogo, propriamente dito, o Tantra ele é muito sofisticado, porque ele vem de uma matriz milenar indiana, e toda aquela bagagem de exploração dos pontos energéticos do corpo se dá de forma tão minuciosa, né, que daí surgiu a acupuntura, daí surgiu toda a medicina oriental. Então, o Tantra, que tem toda uma ligação íntima com a medicina oriental, na estimulação desses pontos, é um trabalho que é feito de maneira tão sofisticada de preparação para o ato sexual que ocorre diariamente. Na estimulação natural. Então, essa energia que ela se acumula nos chakras básicos, né, ela precisa circular no corpo. Então, quando você está falocêntrico, olhando para os órgãos sexuais como fim último da sua relação sexual, aí você tem uma disfunção do seu prazer, porque o seu prazer, que deve ser explorado pelo corpo inteiro, ele é explorado em uma pequena área do seu corpo. Olha o quanto você perde. E então essa estimulação vai trazer saúde para o corpo inteiro. Que maravilhoso. Agora, eu vou fazer um link aqui entre as religiões cristãs e o Tantra, por exemplo, né? Como eu falei aqui no início, é o Oiapoque e o Shui. Tanto essas religiões quanto o Tantra trazem, tratam e condicionam e trabalham a sexualidade como algo sacral, sagrado. Tanto que a origem da palavra tabu não é proibido. Segundo a historiadora Jimena Furlani, tabu significa sagrado. É claro que são duas visões do sagrado muito diferentes. Uma onde você pode explorar com muita liberdade, que não significa libertinagem, e outra que você não pode explorar, que você precisa esconder no seu íntimo. E o pessoal esconde tanto que às vezes vem para o meu consultório e fala assim: Mariana, não sei o que fazer, quero engravidar e não consigo. Aí eu pergunto: tá, como é que é a sua cena sexual? Aí o casal fala assim: não, nossa cena sexual é normal. Tá, normal como? Como é que vocês fazem? Como é que vocês se cheiram? Como é que vocês tiram a roupa? Aí o casal olha assim: vai, tem que tirar a roupa? Não é só deitar na cama, né, ficar um do ladinho do outro, não. Então muitos casais jovens vão para a cama sem saber o que devem fazer na cama, de tão escondida que é essa sexualidade, né? Então vamos lá, segundo bloco, entre o sagrado e o sexual. Existe espiritualidade dentro do sexo? Essa é uma pergunta excelente que eu adoro responder. Quando alguém procura a clínica e ela toca nas questões da espiritualidade, a gente já tem que entender que a espiritualidade é uma instância psíquica. A espiritualidade no sentido da busca do propósito e do sentido da sua própria vida e da interpretação da sua realidade como fim último para que você tenha bem-estar. Então esse é um conceito amplo de espiritualidade. A espiritualidade ela vai se manifestar em culturas, em sociedades específicas e em religiões específicas. Então cada religião ela lida com a espiritualidade daquele sujeito, daquele indivíduo, de uma maneira diferente. Então como é que a gente faz na clínica? A primeira coisa que a gente faz é permitir a pessoa falar. A pessoa durante anos ela não se permitiu falar sobre o que ela pensa sobre ela mesma, sobre a sua própria sexualidade, sobre uma possível fantasia que ela tem. Medo de perguntar também. Sem dúvida. O setting terapêutico, a primeira camada é permitir o paciente a falar. E ao permitir falar, dar essa oportunidade, essa liberdade da pessoa falar, ela vai poder então receber do terapeuta uma instrução ali, uma instrução rápida, que a gente chama de psicoeducação, e automaticamente ela se permite falar e fazer coisas
que ela tinha um bloqueio, que ela tinha Uhum. uma crença de que era proibido, de que era pecado, de que ela estaria traindo até o seu companheiro por uma fantasia, por exemplo. Então, a partir daí, ela vai, digamos, liberar a sua sexualidade, e a gente entra para a segunda camada que a gente trabalha na clínica, que é um protocolo chamado sexo suficientemente bom. Perceba que não é sexo suficientemente perfeito, é sexo suficientemente bom. Esse sexo é aquele que você permite aprender com ele, onde você vai para o encontro desarmado das suas couraças de crenças, você não leva o seu líder espiritual para a cama, você não leva as suas crenças de medo e de culpas para a cama, você está ali como uma pessoa descobrindo a sua própria sexualidade, com o direito de errar, de brincar, e esse é o segundo momento que a gente trabalha. E por fim a gente vai explorar toda a questão, a gente integra tudo isso com as questões biopsicossocial, que é, vamos entender o que está acontecendo com o seu físico, com o seu corpo, questões hormonais, questões de médicos, de medicinais, depois a gente vai para a parte psicológica e para a parte social, qual o ambiente que você está inserido, e tudo isso a gente precisa integrar. É aí que entra a espiritualidade no sentido do bem-estar. Eu estou vivendo na minha integralidade sem precisar de freios para ser quem eu sou. Caramba! Mesmo assim, não é todo mundo que consegue, mesmo dentro de um processo longo terapêutico, se abrir a esse ponto. Porque tem uma coisa muito intrínseca na gente chamada culpa. Né? Como você falou, eu nasci em determinada cultura, em determinada religião. Eu, por exemplo, vim de uma família católica, minha mãe não era tão praticante assim, mas eu cresci com uma coisa na minha cabeça de que virgindade, virgindade, virgindade. E até hoje, com 42 anos, mãe, né, já fui casada, sou divorciada, essa coisa da valorização, porque eu não me casei virgem. Eu vou te ser bem sincera, até na minha entrega tântrica, dentro ali enfim, das práticas que eu tenho, das trocas que eu faço, ainda me bate essa culpa. Mari, é um processo, né? A gente fala de processo de amadurecimento do seu adulto saudável. Porque essa culpa, a gente pode dizer que ela está muito relacionada à criança vulnerável que a gente foi. A criança que buscava afeto, amor, proteção, e não pôde pertencimento, e não pôde se expressar. Porque no ato do nosso desenvolvimento foi nos dado respostas prontas. Você precisa se comportar assim, agir assim, ser assim, e para a gente receber amor, afeto, proteção, reconhecimento, o que é que a gente faz? A gente replica esse comportamento, porque foi assim que os nossos pais também aprenderam, e eles não têm culpa de nada, e leva isso para a vida adulta. A questão é quando você traz isso para a sua vida adulta, e isso começa a te trazer dificuldades e sofrimentos e ansiedades, que é preciso olhar para isso. A todo momento a culpa nos espreita, a todo momento isso está orbitando no nosso sistema como a sociedade dizendo, que aí entra o biopsicossocial, né? O social, né? Você abre a rede social e a rede social está dizendo como você deve ser, se comportar. Sim. E a partir daí, a gente está internalizando culpas à medida que a gente está vivendo. E você sabe onde é que eu descobri isso? Olha que Gente, eu sou fã de terapia, né? Eu me tornei terapeuta por ser uma pessoa muito terapeutizada. Eu saio de um processo terapêutico, descubro outro, vou para outro. Não me importo não, porque eu acho que a gente nunca está curado. Quem me falou sobre isso, que me fez esse apontamento, mediante ao meu comportamento, foi o Edson Valadão, terapeuta tântrico, que eu entrevistei aqui há 2 ou 3 episódios aí atrás, na primeira temporada. E quando ele falou, você se sente assim, assim, por causa disso, e depois eu fiquei pensando, cara, da onde que vem essa sensação? Por que vem essa sensação? Aí eu comecei a ir lá atrás, coisa que até então nenhum dos terapeutas por quem eu passei conseguiu acessar, ou eu permiti que fosse acessado, né? Porque também tem uma coisa de permissão, a gente esconde coisas que nem a gente sabe.
E aí depois é que eu fui me dando conta, caramba, eu tenho dentro de mim um peso dessa coisa de valorização pela virgindade, e isso, aquilo sempre fui muito cobrada da minha mãe, pô, do meu pai, então nem se fala. Eu tenho uma culpa dentro de si, mas depois a gente marca uma sessão terapêutica, né? Quem sabe para trabalhar isso aí. O próprio ato de falar, ele já é terapêutico. Ele já é libertador. Lembrando que nem tudo aquilo que é terapêutico é terapia, né? A terapia é um processo estruturado, que se leva a um objetivo. A gente não fala em cura propriamente dito, apesar de eu, pessoalmente, falando da minha visão pessoal e não em nome da psicologia, eu em si acredito na cura, mas a gente não fala em cura, mas a gente fala em um processo de amadurecimento da integralidade do ser, onde ele se torna adulto saudável e ele acolhe a própria criança interior e diz, tudo bem você ter sofrido tudo isso, eu estou aqui para te acolher. Então, quando você se acolhe, você não grita com essa criança que está em você. O grito é a culpa. É o medo, é a objeção do novo, da exploração. Porque, como você colocou, explorar-se em terapias é um ato revolucionário. E olha que eu sou muito julgada. Não sei se julgada seria a palavra certa, mas quando eu estou em conflito, né, com as duas principais pessoas com quem eu me relaciono, minha mãe e meu ex-marido. Meu ex-marido, então, ele fala assim, vai procurar uma terapia, que você está precisando de uma terapia. Eu fico, mas eu já estou fazendo terapia. Há quantos anos, sabe-se lá, eu estou fazendo terapia, né? E, nossa, parece que é algo que a palavra dele com relação a isso também se transforma numa culpa. Eu estou me sentindo culpada porque eu já faço terapia. Como assim? Né? E aí vai muito também desse preconceito que a sociedade tem. E toda vez que eu vejo um Reels de algum famoso, Sandy adora falar sobre isso. Há pouco tempo também, quem foi a famosa que eu estava assistindo que falou assim, se o meu terapeuta me der alta, eu não aceito a alta, não. Foi aquela Maria Machado, a ex-mulher daquele bonitinho, Caio Castro, não. Ai, meu Deus. Não sei. Ai, qual é o nome dele? Ajuda a produção. Eu vou descobrir, eu vou colocar aqui na legenda depois o nome dela. Bacana. Que ela é uma mulher que também está o tempo todo falando de terapia e o tempo todo se mostrando vulnerável também nas redes sociais. Ela não esconde isso. E a Sandy também, que volta e meia fala de terapia. Gente, terapia é algo, como ele está falando aqui, revolucionário, né? Uma busca de um entendimento interior que só a gente pode ir atrás. Ninguém vai fazer isso por você. Então, se você tiver a oportunidade, vá, se explore. Porque, nossa, tem tanta coisa, né? Olha aqui, revelando aqui as minhas vulnerabilidades. O setting terapêutico está aberto. O setting terapêutico está aberto. Mas é justamente essa questão das vozes, né? A gente volta naquela tríade, né? A voz que eu tenho em mim para mim mesmo, a voz que eu escuto do mundo em relação a mim, e a voz, que já é uma terceira, que interpreta tudo isso dentro de um ambiente. Então, quando alguém coloca algo pra gente, né, esse retorno se faz, e a gente faz um atravessamento dentro das nossas subjetividades, porque quando a gente fala de clínica psicoterápica, com atravessamentos da espiritualidade, com a sexualidade, são tantos atravessamentos de complexidades que é preciso ir nesse processo de eu olho para mim, eu percebo quem está falando, e muitas das vezes quem está falando não é você, é o teu trauma, é a tua crença, é a tua necessidade de aceitação, é a tua necessidade de validação. E você compilando tudo isso no final do meu casamento, todo mundo aqui já sabe que eu falo mal do meu ex-marido, à torta e à direita, falo mal mesmo. No final do meu casamento, nos 2 últimos anos, eu já estava me sentindo com transtorno do orgasmo. E eu ficava assim, gente, como é que eu, que trabalho com isso, que estudo isso, posso estar me colocando nesse lugar? E eu sabia que eu não tinha transtorno do orgasmo. O que eu tinha era falta de tesão mesmo ali na relação, que já não ia bem há muito tempo. Só que a gente começa a se questionar se a verdade que o outro está dizendo da gente
tem mais validade do que a nossa própria verdade. E uma coisa que ele dizia muito, né, que ele é mais novo do que eu, 6 anos, eu lembro que ele falava assim, você tá sem desejo porque você já tá entrando na menopausa. Isso, a gente se separou tem uns 2 anos, isso com 38, 39 anos, estava bem longe da menopausa. Ainda estou um pouco longe da menopausa, eu creio. Né? E como se a menopausa fosse um empecilho para você sentir desejo. E eu cheguei a acreditar. E aí que eu acho que vem também as questões relacionadas a violências, né? Domésticas, a psicológica. Eu cheguei a acreditar que eu estava com transtorno do orgasmo. E aí eu fui atrás do Tantra. Também para isso, eu, graças a Deus, descobri que eu não tinha transtorno nenhum. Meu corpo estava bem acordado, por sinal. E no final deu tudo certo, eu tô aqui viva. Viva. Bem viva. Gente, esse papo tá muito bom, mas eu tô me abrindo aqui demais. Tô me revelando muito aqui. Não, eu tenho que ficar aqui, em segredinho. Pra gente manter esse segredinho, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma respirada. A gente vai pro nosso próximo bloco. Nós aqui vamos beber uma água. Você aí vai apontar o celular pro QR Code aqui do intervalo e vai dar uma moral pro Divã da Kiss Podcast. Reage Poderosa. Essa é a hora em que eu entro na sua mente para te dar uma sacudida e dizer, diva linda, que você pode mais. Então presta atenção no recado do dia. Você não perdeu o seu prazer, meu amor? Ele tá só esperando um corpo seguro e uma alma livre para poder voltar. Prazer não morre jamais. Ele só se esconde quando a gente, se cala. E hoje é o dia de dar voz a ele novamente. Diva linda, sabe como você pode entrar num processo para dar voz ao seu prazer, ao seu corpo, à sua alma, aos seus desejos, às suas dúvidas também, às suas sombras? Aqui, dona do próprio poder. Nasoli, é o meu método terapêutico de atendimento a mulheres. Eu acho que você deveria criar um para os homens, hein? Porque você é o cara. E aí, ele é dividido em 3 partes. A primeira, eu trabalho a sua autoestima, e a gente vai falar sobre um pouquinho aqui, né, que a autoestima mal trabalhada, mal construída, pode sim ser influência nas disfunções sexuais. A segunda parte do livro, quando você se coloca ali, me conheço, sou isso, é o seu autoconhecimento íntimo. Na verdade, 90% do livro é autoconhecimento íntimo. E aí você acontece, são 55 técnicas terapêuticas que, você vai sair desse processo como? Se conhecendo da cabeça aos pés. E a última parte, eu trato um pouquinho sobre autonomia financeira, porque, afinal de contas, ainda é um calo no pé de muitas mulheres que querem, se livrar dos ex e não conseguem. Pescou a dica? Então, onde você adquire? divandakiss.com.br. Mari, eu não gosto de ler livros, ainda mais um com 600 páginas, né? Isso para você ver como é que a gente é completa. Para mulher 600, para homem 80. Não tem problema, diva linda. Você entra no curso online, que é tão delicioso quanto. E mais, no curso online, eu pratico todas as técnicas e ferramentas aqui, no tete a tete, juntinho com você. Nasoli, e aí, você não pensa em escrever um manual também para homens, não? É interessante. Há uma proposta de estruturação de protocolos, né? Dentro da psicologia cognitiva comportamental, com olhar na terapia do esquema, que a gente também aborda, e sempre com esse olhar de entender o que essa pessoa ela entende, né, do que ela está vivendo, e a partir daí a gente construir uma sensibilidade da própria existência, que aí o processo terapêutico começa. Mas é interessante, é uma excelente proposta. Né? Eu tô perguntando isso porque eu acho muito curioso, em geral, quando a pessoa vai estudar sexologia, aí pode ser um preconceito meu também. A pessoa vai muito em prol do prazer feminino, como eu, por exemplo. E você não, você foi em prol da sexualidade masculina. Por que isso? Pois primeiro porque quando eu busco o autoconhecimento e o entendimento de mim mesmo,
eu pude constatar o silenciamento dos homens em relação a Uhum. isso. Porque eu mesmo naquela época era um homem silenciado quanto ao meu prazer, Uhum. quanto à minha autoexploração e em relação à minha própria vulnerabilidade. Sim. E quando eu vou para o Tantra, o Tantra é matriarcal, o Tantra ele é sensitivo, o Tantra ele convida para a feminilidade da existência, te convida para viver uma vida natural, conectado com a natureza e assim por diante. Quando eu vou para a psicologia é muito curioso, porque na psicologia o meu primeiro trabalho que eu faço no primeiro período foi o trabalho baseado em Wilhelm Reich, A Função do Orgasmo. E claro, todos os colegas ficaram assustados, como assim primeiro período ele já vem falando de orgasmo, função do orgasmo. Eu sabia claramente o que eu queria quando eu fui para a psicologia. Eu queria realmente me tornar um sexólogo Uhum. especializado e como psicólogo especializado na sexologia. E mesmo na faculdade de psicologia há um silenciamento das questões da sexualidade Jura? dos homens. Não há protocolos estruturados para Uhum. lidar com as questões da sexualidade. Temos aí muito aqui no Rio de Janeiro, mais aqui nessa tríade, né, Rio, São Paulo Uhum. e Minas e tal, um pouco no Sul, temos mais assim a psicanálise conversa um pouco mais sobre as questões da Uhum. sexualidade, e eu queria buscar realmente uma especialização. Aí eu fui Uhum. fazer pós, fui fazer Uhum. uma especialização após a faculdade, Sim. e aí eu fui buscar como resgatar o prazer nos homens quando esse homem ele está focado no machismo, no preconceito, na No identidade falo. distorcida da realidade, Uhum. porque quando ele busca, né, se autoeducar nos filmes pornográficos ou com um outro homem adulto que não está no seu adulto saudável, ele traz isso para os relacionamentos. Sim. E muitas mulheres, eu falando de um relacionamento hetero-cis, né, acaba aceitando essa postura patriarcal, Uhum. falocêntrica, preconceituosa, sem sensibilidade. Então, o resgate dessas masculinidades Uhum. é preciso ser feito, mas é Uhum. um trabalho complexo, mas é um desafio interessante para mim. Que maravilhoso! E você dentro do campo da psicologia, né, você acabou de falar que, a sexualidade dos homens ainda é muito silenciada, e o que eu entenda, eu posso estar errada também, né, eu sou terapeuta sexual pós-graduada, e eu não sou psicóloga, eu vim do jornalismo. E Uhum, dentro da pós ou dos diversos cursos e formações que eu fiz dentro da área da sexualidade, todos os professores sempre foram muito enfáticos, no sentido de: "Olha gente, psicologia não tem especialização em sexualidade, né, a sexualidade ela é uma especialização à parte". Então e a gente questionava muito isso, porque o mercado nos questionava: "Poxa, você é terapeuta sexual, mas você não é psicólogo?". E aí a gente tinha isso como um embasamento, como um argumento, né. E eu que vim dos Tessarioli, fiz com eles a pós em terapia sexual e fiz a formação em sexualidade e eles diziam a mesma coisa. E aí eu quero saber de você, principalmente dentro do TCC, porque dentro ali da linha dos Tessarioli, né, o Dona do Próprio Poder não vai me deixar mentir, as técnicas são em sua maioria TCC, uhum. né, vieram, provenientes dos Cavalcanti. Agora você, dentro desse campo da psicologia, o que que a psicologia pode ajudar, pode atuar dentro dessa tentativa de desbloqueio dos traumas, das crenças e de tudo que provoca uma disfunção sexual? A psicologia, como um tema muito amplo, né, que lida com diversas questões da realidade, quando a gente vai para a psicologia especializada na sexualidade Uhum, humana, né, as pós-graduações são especializadas para psicólogos,
e a gente traz a estruturação da terapia TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, é um termo guarda-chuva, onde a partir daí a gente fala de TCCs, né, que são protocolos, que tem diversos outros protocolos, e dentro desses outros protocolos eu trabalho com a terapia do esquema, onde ela busca resgatar a infância, a adolescência, entender toda essa formação dessa criança que foi vulnerável, que foi precisando de afeto, de amor e não pôde se expressar. E quando ela chega na vida adulta, ela vive esquemas disfuncionais, desadaptativos, trazendo para a pessoa ansiedades, trazendo para a pessoa uma visão distorcida do próprio corpo e do corpo do outro. Então, a partir daí, o primeiro protocolo que a gente vai usar é o protocolo PLICIT, que é dividido em 4 etapas. A primeira etapa é a permissão, é em inglês, né? São termos em inglês, mas a primeira etapa é a permissão. Então, quando a pessoa procura um terapeuta sexólogo, ela já está se dando a permissão de falar sobre a sexualidade. Então, a primeira coisa é, fale sobre o que você está sentindo e pensando, e meio que eu te autorizo a dizer isso é normal. Porque quando a pessoa vem para a clínica, ela pergunta, eu sou normal? É a primeira coisa, né? Por que eu não estou funcionando bem? Por que eu tenho um defeito na minha sexualidade, na minha disfunção, no meu desempenho? Por que o meu casamento ele está se desestruturando? Então, a partir daí, quando a pessoa permite falar, ouvir o que ela está dizendo através da devolutiva terapêutica, você vai para a segunda etapa nesse protocolo PLICIT, que é a informação, a psicoeducação. Dizer para ela, aí você tem que ter um know-how, você tem que ter uma formação que te dê um background para você dizer para a pessoa, olha, existe uma pesquisa científica sobre isso é normal na sociedade, você não tem nenhum problema sobre isso, né? E depois a gente vai para a terceira camada, que é a camada onde a gente traz para ela uma pequena mudança comportamental, onde ela vai mexer ali pouco no seu relacionamento, às vezes é só uma crença desajustada, uma coisa pequena, para depois a gente ir para o quarto passo, que é a terapia mesmo, propriamente dita. Aí na terapia propriamente dita, que é um processo de várias sessões, a gente vai entrar na questão do... O sexo, ele pode existir nas suas vulnerabilidades do humano. Você é um ser humano com todos os seus atravessamentos. Você não precisa ir para a cama com a ideia do desempenho, de querer performar. E a mulher também faz isso porque ela acaba aprendendo com o homem. Sim. Ela acha que tem que ser assim, tem que ser daquela maneira. E não, se desconstrua nesse sentido na cama. E por último, né, que isso vai integrar tudo, é o modelo biopsicossocial. Quando se lançou o Viagra, né, a medicina sexual foi aquele boom, pronto. Agora tudo vai ser resolvido com a pílula. Tudo vai ser resolvido com remédio. E tem gente infartando aí, gente, com remédio, hein? Vamos dar uma segurada aí no azulzinho. O uso recreativo de medicamentos de recaptação de serotonina, ele acaba fazendo a dessensibilização no neocórtex e a pessoa ela tem um efeito rebote. Então isso é um problema, o uso recreativo. É preciso realmente buscar uma informação médica e a pessoa não está precisando do medicamento. Então quando você fica no olhar muito da medicina sexual, não resolve, porque é o bio, né? É a parte biológica, física. A gente tem que ir também para a parte social, o ambiente, e depois a parte psicológica, né? Entender o que ele está entendendo, o que ele está vendo ali sobre si mesmo. E são assim, a gente trata dessa maneira. E a gente vê melhoras no paciente, na baixa da ansiedade de desempenho, a mulher quando vem, e isso é muito curioso. Porque muitas mulheres, quando procuram, ela procura para tratar o marido. Sim. Isso é muito curioso, porque ela fala assim, não, mas eu gostaria muito que ele viesse. Como tratar o casal tratando o indivíduo sozinho? O casal, em algum momento, ele precisa querer estar participando da sessão. E até essa outra parte querer participar, né? Porque não adianta só um dos pares vir e aí o outro. E se o outro não quer de jeito nenhum? Complicado, né? Agora, dentro dessa tua expertise, já ocorreu algum caso em que você disse assim, não, isso não é normal?
Quando o paciente chega, ele chega muitas das vezes com uma preocupação. Ele está preocupado com alguma coisa. Aquela preocupação evolui para uma possível dificuldade, porque isso vai acontecendo mais vezes, existe uma frequência no que está acontecendo, né? E para se chegar a um diagnóstico de disfunção, é preciso passar pelo diagnóstico do DSM e do CID-11, DSM-5-TR e do CID-11. Então, para se chegar a um diagnóstico de disfunção, é preciso ir eliminando essas questões primeiro. Então, a maioria das pessoas que procuram, ela procura por uma preocupação ou por uma dificuldade. Quando a pessoa já vem com um diagnóstico, aí a gente trata de uma maneira diferenciada. Mas a maioria não vem com diagnóstico, porque muitos não procuram, às vezes, o médico para tratar aquilo, né? Sim. Ele vem porque ele está se automedicando, ele está tentando resolver com outras crenças ali no relacionamento. Então, a disfunção sexual, ela precisa passar pelo crivo do protocolo do DSM e do CID. Boa. E você, quando cita aí essas questões do casal, né, que você atende muitos casais, os casais que não transam mais de jeito nenhum, tem como ocorrer um recomeço nessa relação? É possível resgatar. É possível resgatar o casal que deixa de ter a intimidade, o que é importante no relacionamento, porque eu digo que o casal, os dois precisam querer. Quando um não quer e o outro quer, então há uma disfunção, há um conflito no relacionamento. Então o casal precisa resgatar a intimidade, precisa resgatar, se perguntar, por que nós nos apaixonamos? O que eu vi em você que me fez gostar de você lá atrás no nosso relacionamento? E durante todo o processo da nossa relação, de rotina, de filhos, e dificuldades financeiras e trabalho, o que foi que aconteceu? Onde o casal que a gente precisa se perdeu, querer, né? resgatar isso. Precisa querer. Da mesma maneira, eles podem querer também seguir caminhos diferentes. Quando há ali uma interação onde o outro se sente obrigado a fazer porque está numa relação, isso acaba gerando um problema. E olha só, eu vou para uma nova consulta particular aqui. E quando os dois dizem que querem, e aí um deles fala assim, então, vamos fazer, vamos acontecer, vamos para o campo terapêutico, e o outro fala assim, não, resolve você porque a culpa é sua, quem precisa de terapia é você. Tem jeito de reaver um casamento como esse? O sexo, ele acontece pelo menos a dois, né? Então o relacionamento, o relacionar-se é os dois. O problema nunca é de um só. O problema sempre será do casal. Ouviu, né, ex-marido? Essa pergunta foi pra você, hein? Vai, continua. Nem querer te cortar, mas já te cortando. O problema nunca é de um só. Eu preciso mandar as diretas. Ela tem que mandar as diretas aqui, claro. Aí todo mundo vai falar assim, minha mãe principalmente, ela fala assim, você fala do seu ex-marido que você é apaixonada por ele. Não sei, quem sabe? Pode ser. Quem sabe? Ela tá buscando um resgate aí, uma coisa mandando assim mal diretas. resolvida, né? Agora o que não dá é pra ficar do jeito que era. Pronto, falei, gente. Joguei pro universo. Quem sabe um dia ele vem aqui dar uma entrevista. É ruim, hein? Falar no lado dele, a versão dele. Nazuli, ele comprou o Torne-se um Expert em Prazer Feminino, né? A gente tava para quase separar. E quando ele comprou, eu falei assim, opa, agora esse babado vai ter jeito, agora ele vai saber usar a língua, o dirty talk, os dedos, né? Pra pelo menos melhorar, já que ele não lavava a louça, já que, enfim. E aí ele não leu. Gente, são só... Rapidinho. 80 páginas. 87 páginas. Não, de conteúdo. Não, de conteúdo são 84 páginas, né? As duas últimas é jabá. Gente, não leu, tava na mão dele. E aí ele dizendo, ele insistindo, eu quero que dê certo, mas não fazia por onde. Eu jogo no ventilador mesmo. Se não é pra jogar no ventilador, não tem babado aqui no divã daqui. Essa coisa de falar de culpa é muito delicada, né, no relacionamento. É preciso os dois estarem envolvidos no processo
de autoconhecimento, num processo de resgate daquele Sim. relacionamento, porque os relacionamentos são os nossos atravessamentos. Nós somos Uhum. seres sociais. A Sim. gente se relaciona, e esse relacionar-se, ele precisa acontecer de uma forma onde os dois estão empenhados para que a coisa ocorra, para que a coisa aconteça. Falar de culpa, quando um vem buscar ajuda e o outro diz, eu não preciso, eu não quero falar, eu não preciso falar dos meus problemas para outra pessoa. Então, ele acaba bloqueando o relacionamento e o relacionamento não acontece. O relacionamento precisa passar pelos dois. Não há como relacionar-se sozinho. Uhum, maravilha. E aí a gente falou muito sobre essas questões mais relacionadas à espiritualidade, à sexualidade. Só que a gente sabe que está muito em voga ansiedade e depressão. Na sua visão de psicólogo, são questões que influenciam a sexualidade de forma direta? Tanto a ansiedade quanto o adoecimento dela, que se chega a uma depressão, Uhum. e a depressão ela tem várias vias, né, de se chegar ao adoecimento, porque depressão é um diagnóstico, enquanto ansiedade é um sintoma. Eu costumo dizer que tudo aquilo que faz bem para a saúde de modo geral, vai fazer bem para a sexualidade. Tudo aquilo que adoece a saúde em geral, adoece a sexualidade. Então, nós somos seres de atravessamentos complexos em nossas Uhum. subjetividades. Então, todo adoecimento, seja lá onde for no seu corpo, ele vai influenciar as instâncias psíquicas e Uhum. espirituais e sexuais. É isso que a gente chama de doenças psicossomáticas? A psicossomatia, né, que ela é muito estudada em vertentes da psicologia, é esse adoecimento da desconexão da mente e corpo, quando é um sistema só. Então, quando a mente procura resgatar questões sociais, questões físicas, mas o corpo não responde por haver uma distorção nessa visão de si mesmo, o adoecimento ele vai se manifestar em outras áreas do corpo. Então, quando eu vou para o ato sexual e olho para o meu corpo e só percebo o falo, só percebo o pênis, ou só percebo a vulva, quando o corpo não consegue responder porque é um sistema só e a mente não conecta com o órgão sexual, não há uma comunicação de prazer. Então o prazer torna sofrimento. Aquilo que devia ser prazer torna uma disfunção, torna um sofrimento, torna-se angústia. Então essa manifestação no corpo, ela se dá de diversas maneiras. Maravilhoso! Tenho outra pergunta aqui, mas você vai responder no nosso quarto bloco. E você, diva linda, e você também sente amado, o que vai fazer agora? Vai beber uma água, vai apontar lá o seu QR Code, né, ali pro Divã da Kiss, e vai fazer aquele pix gostosinho, tá certo? Até daqui a 4 segundinhos. Quarto bloco no ar e a gente vem com uma novidade para essa segunda temporada, que é a Rapidinha com a Mariana Kiss. A gente vai ali no cantinho fazer uma coisa? Não, não vai. Não dessa vez, não hoje. Quem sabe um dia. Se a relação for liberada, é claro, né? Vamos lá. Pergunta papum pra gente entrar na sua intimidade, se aprofundar e deixa o negócio solto. Vamos viu? Lá. Soltinho, soltinho. Esse negócio aqui solto, não. Né? O mental solto. Nasoli. Sexo, com ou sem amor? Com amor. Uma palavra que te arrepia. Intimidade. Te arrepia ou te dá medo? Eu gosto da intimidade. O que te faz perder a linha e deixar a cueca pra lá? Eita, tem que responder rápido, né? É o que vem à mente. É a falta de sensualidade. Eu gosto da sensualidade, dos corpos. Lugar mais inusitado onde você já fez amor? No ônibus, dentro de uma boate de swing. Peraí. Era no ônibus ou dentro da boate de swing? O ônibus estava dentro da boate de swing. Como assim, gente? Entrou ali? É uma das maiores da América Latina. Tem um ônibus dentro.
Depois você me conta esse Eu nem babado sei se eu aí. posso colocar isso. Eu já falei. Falou, tá falado, não pode mais voltar atrás. E você, Mariana? Tem que devolver a pergunta. Olha, lugar mais inusitado, ninguém me rebate. Tu conhece a Lapa, né? Fundição Sim. Progresso. Aham. Já entrou ali. Já. Fundição Progresso tem um platô lá em cima que tem São Sebastião do Rio de Janeiro. Eita. Tem? Nunca reparou? Sim, nunca reparei. Quando você vai em direção ao Sim. palco, Aham. né? Tem um patamar, 2, 3, o quarto é só um platôzinho que tem São Sebastião do Rio de Sim. Janeiro. Eu, muito livre, fui sozinha para um show nesse dia e eis que me encantei, me apaixonei por um candango que eu nem lembro mais o nome e ele falou, vamos dar uma rezadinha lá em cima? Profanamente sagrada. Vambora! Tem camisinha? Tem, então vambora. Profanamente ali. sagrada. E realmente, lá de baixo, a galera não consegue visualizar que tem um platô ali. E a minha questão é, meu Deus, eu tô pecando ou não tô pecando, né? Porque eu sou muito religiosa, pode não parecer, mas eu tenho a minha espiritualidade. Eu falei, quer saber? Pô, se todo mundo vê o mundo através do sexo, não, Jesus Cristo aqui, São Sebastião, muito menos vai se importar, né? E essa é uma pergunta que eu faço no site terapêutico. O que é espiritualidade para você? E por que não orar? Se a pessoa ora, se o ato sexual é sagrado, se o corpo é sagrado, Sim. por que não orar? Por que não rezar? Sim. Por que não reverenciar o outro e a si mesmo? Claro, O e aí foi o que sexo eu é fiz sagrado. lá aos pés de São Você Sebastião estava do Rio de ali. Janeiro. Claro, muito bem, essa ninguém me Maravilha, rebate. muito bom. Já teve outros lugares também bem interessantes. Já estive dentro de um veleiro. É muito enjoativo. Mas a Não lua vomitou, tava ali não, como, né? Não vomitou. Não vomitei, não, mas o negócio ficava assim, ó. E aí, na hora do... Não, até que na hora do... Como faz? Foi bem interessante, mas depois ficou aquela sensação assim de... Sim. Maresia. Maresia. A gente não fumou maresia, a gente só sentia maresia. Uma brisa das ondas. Mas foi romântico também. Vamos lá. Olha eu me entregando aqui, gente. Corta isso, produção. Prefere um beijo que arrepia ou mãos que exploram? Mãos que exploram. O beijo vai acontecer, naturalmente. Eu acho que eu prefiro o beijo que arrepia primeiro. Que aí depois vai guiando as mãos. Porque o beijo já diz pro que veio, né? Sei lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma fantasia que ainda está só no seu pensamento. Uma fantasia que está no meu pensamento é banheiro de avião. Sério? Tão apertado? Mas sei lá, em altura. Em altura? Fazer sexo nas alturas. Sentir aquela adrenalina, alguma né? coisa nesse sentido. O que não pode faltar numa transa inesquecível? Não pode faltar o Tantra. Bom, O Tantra precisa estar presente. Resume tudo, tá completo. Sem dúvida. Tchaca-tchaca na buchaca, de manhã ou antes de dormir? De manhã. De manhã. Falar durante o ato. Pode, não pode ou só vale os gemidos? Deve falar tudo. Tudo? É a hora do confessionário. Do confessionário. E a dita cuja, a primeira dama, já chegou em algum momento assim, amor, a gente tem que pagar os boletos. Eu não sei se para ou se continua. Já rolou uma parada assim, porque você pode falar tudo. Pode falar tudo desde que não broche. Desde que não sejam os boletos, né? Por desde favor. que não sejam os boletos. Prazer é mais corpo, mente ou energia? É tudo. Tudo tá interligado, não dá pra separar. O que você diria para quem nunca chegou lá? Tente e deixe acontecer. Não se cobre, apenas deixe acontecer. Naturalmente, sem cobranças, sem culpas, sem medos. Se entrega como o corpo que você é. Quantas vezes é demais ou nunca é demais? Isso depende do casal. Uhum. Aí cada um vai dizer o que é melhor pra si. Menino, uma vez, eu peguei um amigo do meu irmão, deixa eu contar essa história aqui rapidinho. Vai. Primeira vez que eu saí com um garoto, a gente tava no meio da Copa do Mundo, aí tava rolando o jogo lá em casa, não sei o quê. E aí rolou muita coisa legal. E aí eu, 8 vezes. O garoto não ficou apaixonado, não contou pro bairro inteiro que a gente... Não, ele falou pro bairro inteiro que a gente tava namorando, que a gente ia casar, que eu era a mulher da vida dele. Né? Eu achei que num momento como esse ele fosse dizer, vagabunda, piranha, não sei.
Não, e eu fiquei, gente, que coisa louca. Uma vez só que eu saí com um cara, só porque eu dei 8 chaves de perna. O garoto nunca passou por isso na vida. Ficou apaixonado, cara. Olha, mas apaixona. O sexo é a primeira conexão onde você se conecta com o outro e há todo o apaixonamento. Mas eu fiquei com medo, viu? Da maneira como ele falou com as pessoas que a gente ia casar. Encontrei a mulher da minha vida. Aí queria me apresentar pra todo mundo, já pra família no dia seguinte. Fiquei com medo. Olha. Não curti, não. Vamos lá, a última. Sexo é vida e saúde. Mesmo que a pessoa, por algum motivo da própria história de vida, pare de fazê-lo, ele precisa permear a relação, precisa permear a si mesmo. O sexo, nem que seja no ato da fantasia, ele tem que estar presente. Até o último suspiro, porque nós somos isso. É o que nos constitui como seres humanos plenos, é no ato da intimidade. E essa exploração é tudo. Que maravilhoso. Vamos lá. Faz o teu jabá pro público. Onde que o público te encontra para tratar sexualidade, para tratar qualquer que seja uma possibilidade de uma disfunção sexual, né? A gente não citou aqui uma a uma, mas a gente tem o transtorno erétil, ejaculação prematura, ejaculação retrógrada, transtorno do orgasmo, o desejo sexual hipoativo, né? As dores gênito-pélvica aí da mulherada. Onde que esse povo todo, homens e mulheres, te encontram? No meu Instagram. @nazoli.pc @nazoli.pc, você me encontra lá, você vai na bio, clica, entra direto no WhatsApp e marca uma sessão de avaliação, só pra gente se conhecer e trocar um papo e ver se é isso mesmo que você quer pra sua vida, revolucionar a sua vida. Porque lembre-se, é um ato de coragem, o autoconhecimento através da sexualidade pode ser que você floresça como adulto saudável. Olha que maravilhoso, Abi, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua vinda, pelo seu coração aberto, pela sua paciência comigo, principalmente de ouvir assim as coisas da minha vida, né? Porque eu acabo, gente, aproveitando esse povo que eu entrevisto aqui para ter uma consultinha aqui e outra ali. E fica aí, novamente, o Divã daqui é todo seu, tendo uma temática nova. Você venha, porque você sempre será muito bem-vindo. Eu que agradeço. E eu te agradeço demais por muito ter bom. me apresentado tanto. Descobrir isso pra mim, já não vivia em vão. Já tô satisfeito. Que maravilha! Que maravilha! Diva linda e tumescente amado! Esse foi o primeiro episódio da nossa segunda temporada. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha mergulhado, que você tenha tirado dúvidas ou que tenham surgido novas coisas que te aumentem, né? Te deem um ímpeto de ir atrás do seu autoconhecimento, da sua sexualidade. E agora você já sabe aquele recado de todo final de podcast. Muito cuidado com o esporro da pica, porque quando bate fica, o famoso amor de pica. Cópula tergo para sua semana e compartilha esse nosso divã. Beijo! Divã daqui, esse podcast, essa é a sensação. Boa! O Divã Kiss Podcast tem mais conteúdo, venha comprovar. Com a mulherada vamos conversar sobre tudo que interessa, vem chegar pra cá. Divã Kiss Podcast, essa é a sensação, vem também, não perde tempo não. Divã Kiss Podcast, aqui é sem comparação, conversa séria e também diversão. Divã Kiss Podcast, que é para você e vamos juntos surpreender. Divã Kiss Podcast, se não conhece, vem conhecer, você não vai se arrepender. Divã Kiss Podcast, conversas com a mulherada sobre relacionamentos, comportamento, sexualidade e muito mais. Quebrando tabus, desconstruindo mitos, leve e divertido, com a apresentação de Mariana Kiss. Divã Kiss Podcast.